O que será que aconteceu com o suposto filho de Hitler? Será que o líder nazista, responsável pelo Holocausto e pela Segunda Guerra Mundial, teve realmente um filho secreto? Ou isso não passa apenas de mais uma teoria da conspiração absurda? Na década de 80, Loret chamou a atenção mundial ao publicar a autobiografia O Nome do Seu Pai Era Hitler, na qual atribuía o parentesco com o ditador nazista. Mas será que suas evidências eram realmente convincentes? Ele teria herdado os temidos genes de Hitler? Prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas, com provas genéticas, pinturas enigmáticas e depoimentos chocantes. No final, você terá todas as peças para decidir: Jean-Marie Loret era realmente o filho secreto de Hitler ou tudo não passou de uma farsa? Fique até o final deste vídeo e descubra a intrigante história de Jean-Marie Loret, o homem que durante décadas alegou ser o filho ilegítimo de Adolf Hitler. Veremos se ele realmente conseguiu provar essa afirmação inacreditável ou se tudo não passou de uma tentativa desesperada de obter fama. Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, em abril de 1945, Adolf Hitler casou-se com Eva Braun em um bunker em Berlim. Apenas algumas horas após a cerimônia, ambos tiraram a própria vida enquanto as forças aliadas cercavam a capital nazista. Por décadas, os historiadores acreditaram que Hitler não deixou herdeiros, até que o aparecimento de Jean-Marie Loret colocou essa afirmação em dúvida. Desde a morte do líder nazista, os pesquisadores analisaram exaustivamente todos os registros disponíveis e concluíram que não havia evidências da existência de possíveis filhos ou descendentes diretamente do ditador. Além disso, durante sua vida, Hitler negou veementemente qualquer relação de paternidade. Obviamente, ele e Eva Braun não tiveram filhos juntos, e seu casamento durou pouquíssimo tempo antes do final do casal. A história oficial aponta que, embora Hitler não tenha deixado descendentes diretos, ele tinha irmãos que tiveram filhos. No entanto, essas futuras gerações da família Hitler decidiram, em um pacto informal, não gerar mais descendentes a fim de acabar de vez com a linhagem do ditador. Desta forma, não oficialmente e tecnicamente, a família Hitler deixou de existir naturalmente. Logo após o fim da Segunda Guerra, rumores sobre a possível existência de um filho secreto de Hitler chegaram a circular na Alemanha. Na época, Heinz Ling, o motorista pessoal do Führer, alegou ter ouvido Hitler conversando com outra pessoa sobre a suposta existência de um filho ilegítimo. Mas seria possível que o líder nazista, tão obcecado com a ideia de raça pura ariana, realmente tivesse um filho? Surgiu então uma teoria de que, durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler teria tido um caso amoroso com uma jovem francesa chamada Charlotte Lobjoy. Enquanto servia no fronte ocidental, na região de Furnes-en-Weppe, no norte da França, o então jovem soldado Hitler, que era pintor, teria desenhado algo que chamou a atenção da moça que trabalhava cortando o feno nas proximidades. Os dois iniciaram um romance secreto, passando algumas noites juntos, caminhando e bebendo. Descrito como simpático e explosivo, esse jovem alemão cativou o coração da francesa com seu temperamento forte, até ter que ir novamente para as trincheiras, abandonando-a na pequena cidade francesa. Após Hitler ter abandonado Charlotte Lobjoy na pequena cidade, a jovem descobriu estar grávida do soldado alemão que havia conquistado seu coração. Em uma época em que os padrões morais eram muito rígidos, uma gravidez fora do casamento representava uma terrível desonra para uma moça solteira. Lobjoy poderia facilmente ser taxada de prostituta por ter se envolvido com um combatente. Para evitar o constrangimento social e o estigma, ela se viu obrigada a tomar uma decisão dolorosa: deixar seu filho recém-nascido aos cuidados dos avós maternos. A criança, que recebeu o nome de Jean-Marie, passou os primeiros 7 anos de vida distante da mãe biológica, sendo criada pelos avós em um lar humilde, mas amoroso. Infelizmente, os detalhes sobre essa separação precoce são escassos. Não se sabe se Charlotte manteve algum tipo de contato com o filho nesse período inicial ou se esteve completamente afastada. O que se tem registro é que quando Jean-Marie completou 8 anos de idade, os avós faleceram e a mãe, já com um novo marido, o padrasto de Loret, Clément Loret, finalmente resgatam o filho para viver com ela. A partir desse momento, Jean-Marie Loret passou a ser criado pela mãe biológica e pelo padrasto, crescendo como qualquer outra criança normal. Mas uma dúvida corroía sua mente juvenil. Quem era seu verdadeiro pai biológico? Por que ele havia sido deixado com os avós nos primeiros anos de vida?
Aparentemente, Charlotte Lobjoit nunca revelou a Jean-Marie a identidade de seu pai durante esses anos de convivência. Seja por vergonha, medo ou simplesmente por não ter certeza, ela guardou esse segredo até próximo de sua morte, que acabou acontecendo em 1948. Foi apenas nesse momento que, perto de falecer, a mãe concedeu a revelação chocante ao filho. Seu pai biológico era ninguém menos que Adolf Hitler, o infame líder nazista. É possível imaginar o impacto emocional que essa confissão deve ter sido causada em Jean-Marie Lauré. Afinal, descobrir que seu próprio genitor era o homem por trás de um dos maiores genocídios da história certamente abalaria qualquer pessoa. Para o jovem francês, a dúvida se transformou em uma obsessão que passou a consumir os anos seguintes de sua vida. Laurette se recusava a aceitar que o ditador nazista, responsável por milhões de mortes durante o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, pudesse realmente ser seu pai. Mas como ter certeza? Como explicar o abandono que ocorreu nos primeiros anos? A semente da dúvida foi plantada e ele se viu obcecado em descobrir a verdade por trás de suas origens. Durante uma década de 50, Laurette iniciou suas próprias investigações de forma obstinada. Ele contratou especialistas em caligrafia e genética para analisar quaisquer pistas que pudessem provar algum vínculo de sua mãe com Hitler. A busca pela verdade se tornou uma jornada diversificada, repleta de obstáculos aparentemente intransponíveis. Afinal, como provar uma conexão com um dos homens mais odiados da história mundial? Após contratar uma equipe de especialistas, incluindo geneticistas e peritos em caligrafia, para analisar quaisquer evidências que pudessem solucionar o caso, as investigações se depararam com diversos obstáculos logo de início. Apesar de existirem fragmentos do corpo de Hitler, nunca houve qualquer menção do próprio líder nazista sobre um possível caso amoroso ou filho ilegítimo com uma camponesa francesa durante a Primeira Guerra. Por anos, Jean-Marie relutou em aceitar que o homem por trás do Holocausto e da Segunda Guerra pudesse ser seu verdadeiro pai. Afinal, como alguém poderia almejar ter qualquer conexão com um dos maiores vilões da história? Algumas evidências começaram a se acumular, alimentando ainda mais a sua obsessão por descobrir a verdade. Uma das primeiras pistas surgiu quando um investigador contratado por Laurette para investigar seu tipo sanguíneo afirmou que seu sangue correspondia ao de Hitler. Embora não fosse uma prova conclusiva, essa afirmação inicial reforça suas suspeitas de um possível parentesco com o Führer. Tempos depois, pesquisadores encontraram documentos secretos do exército alemão que comprovavam que Charlotte Lobjoit, mãe de Lauré, recebia periodicamente envelopes contendo dinheiro dos nazistas durante a ocupação da França na Segunda Guerra. Essa descoberta claramente tem suspeitas de que a mulher mantinha algum tipo de contato obscuro com Hitler. Após a morte de sua mãe biológica, Jean-Marie encontrou ainda mais evidências inquietantes no velho sótão de sua casa na França. Lá estavam várias pinturas antigas, todas assinadas por Adolf Hitler. Não bastasse, os pesquisadores também localizaram um quadro na coleção particular do ditador nazista, retratando uma jovem mulher cuja fisionomia lembrava fortemente Charlotte Lobjoit em sua juventude. Diante de tantas circunstâncias, por mais improváveis que pareciam, Laurette se torna ainda mais obcecado em provar sua conexão com Hitler. No início da década de 80, depois de décadas investigando, ele finalmente reuniu todas as suas descobertas em uma autobiografia explosiva intitulada Your Father's Name Was Hitler, que traduzida para o português significa O nome do seu pai era Hitler. Na obra, Jean-Marie Lauré narra com riqueza de detalhes sua jornada para descobrir a verdade por trás de sua ancestralidade. Ele relata como precisou lidar internamente com o fardo de ser o filho do líder nazista mais odiado do século XX. Segundo Lauré, Hitler sabia de sua existência, mas teria tentado a todo custo destruir todas as provas que pudessem atestar o parentesco bastardo. Ele também alega que o ditador invadiu a França durante a Segunda Guerra justamente para tentar destruir qualquer vestígio de sua suposta paternidade ilegítima, queimando e apagando todas as pistas que poderiam ligá-lo a esse filho bastardo. Mesmo diante de tantas evidências circunstanciais, os próprios familiares de Jean-Marie Lauré são relutantes em aceitar ou dar seguimento às investigações sobre uma possível descendência de Hitler. Afinal, quem desejaria ser associado ao homem por trás de um dos maiores genocídios da história moderna? Caso a paternidade comprovada fosse, os filhos de Laurette teriam direitos AOS royalties da autobiografia de Hitler, Mein Kampf. Porém, essa perspectiva não parecia o seduzir.
fazendo com que a questão fosse abandonada pelos parentes nas últimas décadas. De tempos em tempos, a fascinante e misteriosa história de Jean-Marie Laurey, o suposto filho secreto de Adolf Hitler, volta à tona novamente. Em Paris, sua cidade natal, ainda se comenta o caso do ferroviário francês que morreu em 1985, acreditando piamente ter origens ligadas ao líder nazista. Resta saber, será que Lauret realmente conseguiu provar ser descendente do mais infame ditador do século XX? Ou suas décadas de investigação obsessiva não passaram de uma busca inglória por reconhecimento, baseada em meras coincidências? A dúvida persiste, alimentando teorias da conspiração e deixando em aberto um dos maiores mistérios de ancestralidade da história contemporânea. No final das contas, o desejo de atestar uma filiação com o capeta em pessoa pode parecer bizarro e repulsivo para muitos, mas foi essa obsessão que norteou boa parte da vida de Jean-Marie Laurey, um homem consumido pela necessidade de desvendar suas verdadeiras origens, por mais tenebrosas que poderiam ser. Deixe nos comentários se você acredita nessa teoria. Obrigado e até a próxima.